Se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarões, eles vão te comer. Meu pai era um imigrante húngaro. Meu pai e minha mãe imigraram para cá depois da Segunda Grande Guerra, quase 4 anos depois da guerra, porque os comunistas entraram lá, os russos entraram e falaram, não, já sobrevivemos ao nazismo, agora o comunismo nós não vamos aguentar não. Aí vieram para o Brasil por uma oportunidade que teve. E aí meu pai era um empreendedor nato, ele era um engenheiro civil que tinha uma construtora, e aí ele já chegou no Brasil, já tentou montar o negócio dele, conseguiu montar uma empreiteira, teve empreiteira durante muitos anos. Queria que eu fizesse engenharia civil, eu não quis fazer, fui fazer administração de empresa. Eu não quis continuar, o ramo não me agradava. Ele chegou a ser um grande empreiteiro no Brasil. Na época, construía muito para o governo, hidrelétricas, viadutos, pontes, metrô, fazia grandes obras. Então eu tive uma infância muito confortável. Depois ele teve dificuldade em receber do governo, não diversificou como os concorrentes fizeram. Muitos concorrentes de grandes empreiteiras diversificaram para petroquímica, para construção civil de shopping center, fazendo outras coisas e não só governo. Ele cometeu esse erro e aí ele acabou tendo que sair do negócio, porque o negócio já começou a ir mal. E aí no fim eu fui fazer minha carreira sozinho, entrei na publicidade, achando que esse mercado poderia crescer bastante, observando o mercado achei que seria bacana. E aí o resto é história, fiquei quase 40 anos, 36 anos na publicidade. Aí saí da publicidade 36 anos depois e hoje estou 7 negócios, 4 no mercado financeiro e 3 em tecnologia. Quando você percebeu que você iria se tornar um dos principais empreendedores do Brasil, estava claro para você? Você traçou, você projetou isso daí ou acabou acontecendo? Eu sempre fui muito inquieto, sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer a diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, na forma que ele se conduz, na forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano, é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Então, eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro. E eu queria estar lá. Eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial e para isso eu me dediquei bastante. Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação. Agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso dela. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecer. E não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, bom empresário, acerta mais do que erra, mas vai errar também. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque nunca tudo corre para o mesmo lado ao mesmo tempo. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta, fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim. Então, é muito difícil. Então tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava que tinham que caminhar. Então cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar e você vê que está indo mal.
saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso. Isso é uma coisa da gestão fundamental. A correção de rota, a empresa está caminhando para o abismo, você tem que tirá-la do abismo. O negócio não está indo bem, você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. É uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil, mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas, a vida toda. Viver é resolver problemas. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois, mas sempre com equilíbrio, porque uma vida sem... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando e não tiver, a minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família, senão nada vai funcionar. Então este equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. Para quem quer se destacar nos negócios e no mundo empresarial, se você pudesse dar algumas dicas de atitudes que essa pessoa precisa ter, o que você diria para as pessoas? Tem uma série de características que, na minha opinião, as pessoas têm que ter. Essa primeira é a determinação, a visão, o foco. Você focar naquilo que você quer buscar. Você não desviar a atenção. Você realmente acreditar. Você ter coragem. Essas são as coisas que você precisa. Ah, mas eu não tenho capital. Vai buscar. Ou tenta fazer sem capital. Tenta gerar o capital. Tenta fazer... Ah, mas eu não... mas sempre o né? Ó vida, ó dor. Não dá. Tem que ser um eterno otimista. Trabalhar no Brasil é um país que o ambiente para o empreendedor é hostil o tempo todo. Muito difícil. Onde as regras não são claras. Onde a lei muda da noite para o dia. Onde os impostos são os mais avassaladores da história da humanidade. Onde nós temos um sistema político-econômico que interfere no mundo dos negócios demais. Onde tem, assim, burocracia ao excesso. Abrir uma empresa é complicado, fechar uma empresa é complicado. Então, assim, você trabalhar num ambiente como esse, se você não tiver muita determinação, se você não tiver muita paciência, se você não tiver muito foco e muita vontade, você vai perecer antes da tua empresa nascer. E você que é empresário, tem muitos negócios, você sabe disso, como é difícil enfrentar isso. E por isso que o brasileiro se tornou dos empresários mais flexíveis, mais criativos do mundo. Todo mundo quer ter executivo brasileiro, porque a gente opera num ambiente que antes era um ambiente inflacionário. Agora, recentemente, tivemos um ambiente com juro baixo, inflação baixa. Isso o Brasil nunca viveu. Nunca, desde que eu sou empresário, desde que eu me conheço por gente. Esse universo que a gente habita como empresário, ele é complexo demais para que a gente não esteja criativo e consiga sobreviver nele. É muito difícil para o Brasil. Mas é um país que tem riquezas naturais, é um país que tem um povo criativo, tem um mercado gigante, então tem tudo para poder crescer desde que fossemos bem administrados. Ô Roberto, a gente vê pessoas, empresários que trabalham e não veem resultado no final do mês. Para essa pessoa virar a chave, transformar num negócio lucrativo, o que você diria? Você acha que é um erro às vezes de mercado? Tem uma série de aspectos que podem estar errados. Ele pode estar no mercado competitivo demais e errado e ele está agindo errado. Ele pode estar precificando errado o produto dele. Ele pode estar gerindo mal o negócio dele, a gestão é ruim. Ele pode estar fazendo uma série de coisas. Ele pode não estar preparado para competir com os competidores dele. Ele pode ter uma equipe errada, contratada. Tantas coisas que muitas variáveis. Tantas variáveis que o empresário pode estar cometendo de erros, mas eu digo assim para as pessoas, se você está num negócio e você por um período razoável de tempo percebe que o negócio não está decolando, seu produto ou seu serviço não está sendo aceito como você gostaria no mercado, é bom você se coçar e fazer alguma coisa, porque não é que existe um baú sem fundo e que você pode ficar jogando prejuízo lá para dentro, você vai quebrar de um jeito que você não volta mais. Às vezes é melhor fechar, né? É melhor começar um outro negócio. Outra coisa, se você perceber. Se você não conseguir identificar os erros e não conseguir corrigir a rota, sai fora. E para quem é pequeno e médio empresário, para poder ter uma empresa milionária, quais são os principais requisitos ou elementos na sua visão? Todo mundo tem que começar pequeno um dia, né? Essa coisa acontece com as pessoas quando ela está no negócio certo, na hora certa, quando ela está trabalhando direito, quando ela está fazendo, não tem erro no mercado, que, como o Brasil, com o tamanho que ele tem, com as variáveis, tantas variantes que nós temos de oportunidade. Se você está no negócio certo, se você contratou a equipe certa, se você está trabalhando direito, a chance de você crescer é muito grande. As dores do crescimento são enormes. É sempre que eu falo, passar a arrebentação é complexo. Você está nadando no mar, você está tranquilo. Agora, vem aquelas ondas gigantes. Para você continuar a entrar para mar aberto, que aí é outro cenário, tem que passar aquela arrebentação. Essa é uma prova enorme para o empresário executivo. Aí quando chegou no mar aberto, ufa, passei as ondas. Mas e aí? E olha para frente para você ver o que você tem para nadar. Aí vem mais complicação. Aí é o gigante do mar que está na
tua frente. Então, tudo isso são os desafios que o empresário acaba passando. Tô pequenininho no raso, tô me controlando. Quero ir para mar aberto, tem que passar a arrebentação. Esse é o primeiro momento, onde estão os grandes players. Eu brinco com uma história que eu sempre falo, se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarão, eles vão te comer. O tubarão é um bicho ético, né? Essa é uma frase que eu gosto, porque ele não sabe que o tubarão, ele não é um predador antiético. Se ele morder um surfista, morder você no mar, a tendência é ele ir embora. Ele percebe que a tua prancha, a tua perna não era o que ele precisava comer. Então eu dou esse exemplo, porque no mercado é a mesma coisa. Você quer ser um tubarão, quer nadar com eles, você tem que ser um deles. E para ser um deles, você precisa passar a arrebentação, ir para o mar aberto e saber jogar o jogo dos grandes. Senão você nunca vai ser grande.